Por que os millennials são a geração da promessa, mas só entregaram esperança? Antes de entrarmos no tema central, vamos fazer uma viagem no tempo para entender o cenário que moldou essa geração. No começo dos anos 2000 e até a década seguinte, vivíamos uma realidade muito diferente. A economia crescia, o país surfava no boom das commodities, cada dólar era R$ 2. Ir ao Paraguai era algo comum, excelente para compra de eletrônicos, itens para casa e, por que não, várias latas de Pringles. Era um período em que tudo parecia caminhar para um futuro brilhante. Antes do conteúdo denso, pessoal, eu estou começando minha jornada no YouTube. Sou eu sozinho aqui com vocês e vou me dedicar para trazer um conteúdo de qualidade. O canal está sem monetização, estou sem apoio. O único apoio que eu te peço é deixar o like e se inscrever no canal. Se fizer um comentário, melhor ainda. A sua inscrição me apoiará porque vai me motivar a continuar trazendo conteúdo para vocês. Estou com a meta de vida de deixar o brasileiro mais inteligente e contribuir com a natureza. Agradeço demais a sua inscrição e atenção. Bora pro vídeo. Millennials vieram em uma época boa, positiva. Tudo indicava que seria a geração mais próspera, mais conectada, mais estudada. Porém, a realidade hoje é outra. Um cenário nada animador. Um carro popular chega perto dos R$ 80 mil no 0 km. Não estou dizendo que o seu primeiro carro deve ser 0 km, mas há uns 15 anos, com esse valor, você comprava um carro de luxo e ainda sobrava para dar uma turbinada no bicho. Os valores dos imóveis estão inflados, mas se tem algo que pobre adora é a tal da inflação. Ano após ano, nossa moeda perde poder de compra, mas é lindo ver alguém que comprou uma casa por R$ 100 mil dizer que agora ela valorizou e está custando 400 mil. Mas será mesmo valorização? Para os millennials, tudo daria certo. Foi vendido o mundo dos ursinhos carinhosos, um paraíso de oportunidades. Mas nada foi igual ao prometido. Será que foram os mega capitalistas que nos fizeram pensar desse jeito? Enquanto a geração Z já vê a economia em frangalhos, do lado negativo, e por isso encara qualquer melhora como um grande ganho, os millennials viveram a retirada gradual das promessas bem na sua frente. No mundo inteiro, os millennials foram azarados. Estudaram mais, acumularam conhecimento, mas podem não conquistar aquilo que seus pais, muitas vezes com menos estudo, conseguiram. Não teremos aposentadoria. Herdamos sistemas quebrados de gerações anteriores. Cerca de 35% dos millennials com diploma disseram que seu primeiro emprego sequer exigia ensino superior, mostrando a baixa valorização do diploma em início de carreira. E isso tem explicação. Aumentou o número de formados, mas não aumentaram as vagas qualificadas. Muitos jovens se endividaram, esperando o retorno prometido, que não veio. Em algumas ocasiões, essa frustração levou a problemas sérios de saúde, dependência de medicação, depressão e até arrasta para cima. Frases como "trabalhe enquanto eles dormem", "faça o que tem que ser feito que a recompensa chega", eram comuns. Ser self-made, acreditar na meritocracia, tudo isso estava em alta. Falando agora sobre salário médio. Ele não acompanhou o custo de vida das grandes cidades. Há vídeos na internet mostrando salários estagnados há décadas, talvez porque a produtividade do Brasil também não mudou nesse período. Millennials viveram várias revoluções sem perceber. A comparação constante nas redes sociais, a polarização de ideias. Enquanto isso, a nova geração cresce em meio ao caos já consolidado, sem ilusões. Como formar uma família sem casa, sem automóvel? Vou conseguir dar ao meu filho boas condições como meus pais me deram? Hoje, ou você é muito pobre ou muito rico para ter muitos filhos. O restante se limita a um filho ou nenhum, porque criar criança custa caro. Olha a nossa economia, R$ 60 um pacote de fralda, Leitinã R$ 50 a lata, é surreal. O cenário político é tenebroso. Tivemos 11 de setembro, a crise dos imóveis em 2008 nos Estados Unidos, escândalos e mais escândalos de corrupção no Brasil. Enquanto isso, falamos de sustentabilidade, mas você recicla sua latinha enquanto os mega capitalistas contaminam rios e oceanos. No Brasil, concurso público virou sonho, porque empreender é um pesadelo com tanta burocracia. Alguns millennials já chegaram aos 40 anos, outros estão chegando. Uma geração que prometia tudo e entregou só esperança.
E como não falar da saúde mental? 47% dos millennials relatam problemas psicológicos, burnout atinge 58% e 51% já deixaram seus empregos por pressão. Mais da metade relata expectativas não atendidas, alta carga de trabalho e falta de reconhecimento. Somos o país mais ansioso do mundo, o segundo com maior índice de burnout. O lema era: trabalhe enquanto eles dormem, faça o que tem que ser feito que a recompensa chega. Mas isso ruiu. Estude se quiser, faça a faculdade, mas não espere que ela vá transformar a sua vida. Não há garantia. Foi colocada muita expectativa em uma geração. A geração Z talvez seja mais rica que os millennials, pode ter mais chances de acumular bens. Enquanto isso, nossos políticos continuam velhos e distantes da realidade. A taxa de fecundidade despenca. Hoje temos cerca de 3 pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. E essa média só tende a cair. Será que os millennials se cobram demais ou simplesmente herdaram um sistema falido, cheio de privilégios para poucos e peso para muitos? Millennials pegaram o início da crise de saúde mental e hoje precisam encarar a realidade. O mundo mudou e não foi a nosso favor. A pergunta é: como viveremos os próximos anos? O que você pode fazer para mudar seu futuro daqui a 5 ou 10 anos? Essa reflexão é essencial. Tamo junto. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.